Senhor, meus irmãos, a mensagem que o Senhor vai me colocar agora no dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 5, que está falando assim, ó, o sermão da montanha. Você já ouviu falar o sermão da montanha, as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, meu querido, ela está falando nada mais, nada menos do que um currículo cristão. Diz a Bíblia que Jesus, ele está no monte, ele sobe no monte para ensinar. Quando de repente Jesus começa a dizer nesse sermão, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacificadores, bem-aventurados os que choram. Você vai ver que no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando assim pro pessoal, meus irmãos, amados meus, se vocês querem viverem uma verdadeira vida no Evangelho, vocês têm que aprender essas coisas. Vocês têm que ser pacíficos, vocês têm que amar uns aos outros, vocês têm que chorar, vocês que choram serão consolados. E Jesus começa a dar umas diretrizes nesse sermão, e aí é onde que ele começa a dar o currículo do cristão. E muitas das vezes nós vemos que pessoas que não são direcionadas por Deus, pessoas que não estão na direção do Senhor e faz tudo errado. Talvez você esteja passando por um momento difícil, sabe por quê? Porque você tem feito errado, acha que é da forma que você tem que fazer, e não é da forma que você tem que fazer. Você tem que seguir por um caminho diferente, parar um momento, ouça a voz de Deus. Talvez você está falando, irmão Cicinho, eu estou passando por uma grande dificuldade, eu estou passando por um momento difícil que ninguém entende, só eu com a minha família entende, estou sendo caluniado, a minha família não entende. Ou talvez você está dizendo que o vento, ele está muito forte, essa tempestade, ela está muito forte. Eu quero dizer para você que numa tempestade, ela só demonstra uma coisa, a tempestade ela só demonstra uma coisa, só demonstra o que Deus quer de você. Quando há uma tempestade na natureza, é o próprio Deus falando com o ser humano, é o próprio Deus falando com o povo, é o próprio Deus falando com a natureza, é o próprio Deus falando com o povo através da natureza, dizendo assim, ó, que nada sai do controle de suas mãos. Ele faz chover na onde que ele quer, ele faz soprar na onde que ele quer. Quando se levanta um grande vento, é porque o Senhor está falando com você, ó, eu faço da forma que eu quero, eu faço chover na onde que eu quero, e o Senhor manda eu te dizer assim, ó, caminha nas diretrizes em que eu te mandei, caminha nos projetos que eu tenho para você. Você precisa obedecer mais, você precisa ouvir mais a voz de Deus, deixar o seu eu, deixar que você sabe de tudo, que você vai fazer e vai acontecer. Não, você a partir de hoje é cristão. Se você é um verdadeiro cristão, você não tem que viver na maneira em que você tem que viver. Muitos falam assim, que Jesus ele dá o livre-arbítrio. Ei, não existe isso para você que é cristão. Nossa, agora o Cicinho falou besteira. Não falei besteira. A partir do momento em que você levantou a sua mão, falou, Senhor, eu entrego a minha vida para ti. A partir do momento que você falou, Senhor, eu te aceito, na verdade, não é eu te aceito, Senhor, me aceita de volta. A partir do momento que você falou isso, você está falando, Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Então, a partir desse momento, você não tem livre-arbítrio. Você não decide por você mesmo. Você aceitou. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó, se for para que você conheça e erre e pegue, é melhor que não conheça, porque de você será cobrado o maior juízo. Então, se você conheceu, não há como voltar para trás. Não, mas eu quero desistir. Eu quero dizer para você que você desistir não vai solucionar os teus problemas. Agora, se você olhar para a palavra de Deus, se você olhar para os caminhos, as diretrizes que o Senhor está falando para você, talvez você esteja passando pelo momento de traição, do esposo, ou talvez do marido. O Senhor está falando para você, ei, você está chorando, você está sofrendo, mas eu estou enxergando tudo isso, mas você está aprendendo. É que nem aquele louvor da Kimberly, está chorando, está sofrendo, mas você está aprendendo. Aí o Senhor vai dizer para você, ó, bem-aventurado os mansos, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurado e bem-aventurado. Quando se está falando de bem-aventurado, está falando, ó, feliz. Você é feliz. Talvez você esteja passando por um momento de calúnia.
O Senhor está falando assim, ó, o momento de calúnia ele vai passar e na hora certa, no momento certo, a verdade vai aparecer. Porque eu, o Senhor, eu não falto com a verdade. O Senhor está mandando te dizer, Ele não falta com a verdade. Não adianta você querer mostrar com as suas garras. Não adianta você querer mandar o WhatsApp para as pessoas. Não adianta. Você tem que confiar no Senhor. Confia no Senhor. Anda nos mandamentos do Senhor. Sofre aquilo que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, sofre pois comigo as aflições do justo. Sofre comigo, Timóteo. Paulo está falando para ele, Timóteo, eu sofri, passei por cárceres, tentaram me matar, Timóteo, vão tentar me matar, mas eu permaneço de pé. Timóteo, permanece de pé. O Senhor está mandando te dizer, você está sendo caluniado, mas permanece de pé, permanece na presença de Deus, permanece, não desiste por qualquer coisa, não fica choramingando para as pessoas. O que o Senhor está mandando te dizer é simples, seja autêntico, para de choramingar. Para de ser, mas irmão Cicinho, você não sabe do que eu estou passando, estou sendo caluniado. Tá bom, você está sendo caluniado, mas eu não consigo solucionar os seus problemas. Quem consegue solucionar os seus problemas é apenas o Senhor Jesus. O que vai adiantar? Não vai adiantar nada você ficar falando um com um e com o outro, contando suas necessidades de um para outro. Existe sim homem de Deus que você, quando leva a sua necessidade para eles, assim como aquela viúva levou a sua necessidade para Eliseu e Eliseu conseguiu solucionar os seus problemas, eu confio e eu tenho certeza que existe homem de Deus que podem solucionar o teu problema. Mas preste atenção, não se apoie nisso não. Olha o que Eliseu falou para aquela viúva, ó, começa a encher as botijas de azeite, daí você vende e vive com aquilo. Eliseu falou assim, ó, não, o que faltar você volta a mim. Não, Eliseu deu a diretriz para ela e ela foi viver a vida dela. Ela vendeu, ela fez, ela procurou o caminho certo para vender aqueles azeites, para viver até os fins das suas vidas. Agora não adianta você procurar ajuda e toda hora procurar ajuda, e não ter uma mudança de vida. Isso não é evangelho, meu irmão. Procura ajuda sim. Nós estamos aqui para ajudar você. Nós estamos aqui para te levantar, te ajudar. Só que existe uma coisa, nós te ajudou, nós te levantou, você está bem, você tem na mão o guia certo. A partir de hoje você não vai precisar mais de mim, não vai precisar mais do terceiro. Você tem a Jesus Cristo, você aceitou a Ele como o Salvador da sua vida. Então você não depende mais do ser humano, você é dependente de Deus. O Senhor Jesus, Ele tem o caminho e a palavra de vida eterna para você. E esquece que o reino de Deus, ele não é comida, ele não é bebida. O reino de Deus sim é palavra, é verdade. O reino de Jesus para a tua vida é verdadeiro. E o que o Senhor está mandando te dizer neste momento, anda no manual do Senhor, leia mais a palavra de Deus. Para de procurar a igreja, para de procurar profetas, para de procurar cantores, pessoas que venham profetizar de bem na tua vida. Eu quero dizer para você que nem tudo é flores. O evangelho não é flores. O evangelho é aquilo, é perseverança, é perseverar por meio ao qual nós iremos morar no céu, através da fé e da perseverança. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor.